Olá! Pra quem não me conhece, meu nome é Giovana. Eu tenho uma página no Instagram chamada smgiovana, onde eu comecei compartilhando dicas sobre minha alimentação saudável, minha rotina de treino, de dieta. E conforme as coisas foram acontecendo na minha vida, eu comecei a compartilhar também sobre os meus transtornos alimentares e sobre a maternidade. Hoje eu ainda falo um pouco sobre tudo isso e falo principalmente sobre as coisas que eu aprendi com todas essas mudanças que aconteceram na minha vida de uns 4 anos pra cá. E eu tô gravando esse vídeo pra responder as perguntas que o pessoal deixou lá ontem a respeito dos meus transtornos alimentares, que hoje pra mim é um assunto muito bem resolvido, então eu consigo falar abertamente sobre ele. Eu vou fazer um resumo do que aconteceu comigo, só pra quem não sabe da minha história conseguir se localizar e entender o porquê que eu falo sobre isso. Foi o seguinte, eu entrei na academia e comecei a fazer dieta quando eu tinha 17 anos. E aí eu não tinha a mínima noção sobre alimentação, então eu comecei a ler dieta de revista, pegar dieta de blogueira, dieta de internet e no final das contas consegui emagrecer 10 quilos. Eu saí dos 76 quilos e fui para os 66 quilos, que foi o meu menor peso. Foi a época que eu tive mais resultado em questão de treino e dieta. Eu consegui emagrecer, eu perdi roupa, eu precisava comprar roupa de número menor, eu ouvia das pessoas que eu estava ficando muito magra e mesmo assim eu não enxergava isso. Por mais que eu continuasse emagrecendo, eu sempre tinha vontade de emagrecer mais. Eu nunca achava que estava bom. Eu sempre criava metas menores na minha cabeça. Então, por exemplo, se eu comprava uma calça jeans 40, eu já colocava na cabeça que eu tinha que comprar uma 38. Se eu comprasse uma 38, eu colocava na cabeça que eu tinha que vestir uma 36. Mesmo na minha época mais magra, onde eu fazia trabalho de modelo, eu era chamada para fotografar, eu ouvia muito das pessoas que eu tava ficando magra demais, que eu ia ficar doente, eu não me enxergava magra desse jeito. Eu sempre tava querendo emagrecer mais. E na tentativa de emagrecer mais, o que eu fazia? Eu restringia muito a minha alimentação. Teve uma época que eu cheguei a fazer lanche da tarde e lanche da manhã à base de ovo, cenoura e vagem, pra vocês terem uma noção. Foi uma época também que eu comecei a cortar grupos alimentares, eu não queria comer carboidrato, qualquer coisa que eu comia fora da dieta, eu já achava que ia estragar tudo. E aí, com essa busca incessante pela dieta perfeita, pelo corpo perfeito, o meu psicológico foi ficando cada vez mais abalado. E aí eu comecei a encontrar na comida o refúgio dos meus problemas. E foi aí que eu desenvolvi o meu maior transtorno alimentar, que foi a compulsão. Eu saí dos 66 quilos para os 95 quilos. Ou seja, foram quase 30 quilos em um ano. E aí vocês pensem o que é lidar com isso para uma pessoa que sempre foi complexada com o corpo desde criança, vivia na busca pelo emagrecimento, era estudante de nutrição e tinha um perfil fitness. Foi uma época que eu tinha muita vergonha de sair de casa, eu tinha muito medo do julgamento das pessoas, eu tinha pavor do meu próprio julgamento sobre mim mesma e eu precisei aprender a lidar com tudo isso para conseguir ter o controle da situação de novo. E quando eu percebi que o controle da minha relação com a comida estava diretamente ligado ao meu estado psicológico, eu fui em busca de tudo que pudesse me ajudar. E o que mais me ajudou, com certeza, foi a terapia. Foi através da terapia que eu consegui entender o ciclo que me levava a descontar os problemas na comida. Foi na terapia que eu descobri o porquê da importância que eu dava para o corpo, da importância que eu dava para o emagrecimento. Eu descobri de onde veio tudo isso. E quando as coisas ficam esclarecidas na nossa cabeça, a gente se torna muito mais capaz de conseguir lidar com elas. E foi assim que eu consegui tomar as rédeas da situação de novo e já consegui perder 22 quilos dos 29 que eu engordei ao longo de um ano. A primeira pergunta foi a seguinte: qual tipo de transtorno você teve? Eu considero que eu tive 3 tipos de transtorno. O primeiro foi a ortorexia, que é a busca constante pela dieta perfeita. Então eu não gostava de comer fora de casa porque eu não sabia como que a comida tinha sido preparada. Eu olhava uma carne e eu ficava pensando se ela tinha sido feita no óleo, se realmente foi no azeite mesmo. Eu comia alguma coisa e ficava pensando se era realmente adoçante, se não era açúcar. Eu tinha pavor de comer fora de casa porque eu não tinha o controle de como a comida foi preparada. O segundo transtorno alimentar que eu tive foi a vigorexia, que é a busca constante por um corpo perfeito. Então eu tinha as minhas musas fitness de inspiração e parece que eu não ficava satisfeita enquanto o meu corpo não tivesse igual ao dela. E por mais que eu via as transformações acontecerem no meu corpo, pra mim nunca era suficiente, porque eu sempre ficava me comparando a elas.
delas. O meu terceiro e maior transtorno alimentar foi, com certeza, o da compulsão. Teve uma época que eu perdi completamente o controle sobre a comida. Tudo pra mim era comer. Eu descontava as minhas emoções, as minhas frustrações, as minhas alegrias, todas na comida. E isso era feito de uma maneira incontrolável, de uma maneira inconsciente. Tanto que todas as vezes depois de um episódio de compulsão, me batia uma culpa muito grande. Eu me sentia, tipo, a pior pessoa do mundo. A impressão que eu tenho é que eu comia, assim, sem ver. Eu não era seletiva com as coisas que eu escolhia comer. Eu só queria comer, na tentativa de preencher um vazio que eu tava sentindo naquele momento. E é justamente essa falta de controle e a frequência com que esses episódios acontecem que caracterizam uma compulsão alimentar. É diferente de quando a gente tá nervosa, tá triste e come, sei lá, uma barra de chocolate, ou então vai num rodízio de pizza, come muito mais do que é acostumado. Isso você faz por impulso, não por uma compulsão. E tem bastante gente que confunde as duas coisas, agir por impulso e comer mais do que devia, do que realmente ter um distúrbio alimentar que caracteriza a compulsão. A próxima pergunta foi: como você se deu conta do transtorno? Eu me dei conta da compulsão quando eu mesma passei a me assustar com a quantidade de coisas que eu comia em tão pouco tempo e com a frequência que esses episódios aconteciam. E aí eu fui procurar sobre transtornos alimentares, comecei a ler sobre compulsão e vi que eu me identificava com tudo aquilo que falava. A outra pergunta foi a seguinte: Gi, quando você percebeu que realmente precisava de ajuda? Eu percebi isso quando o problema saiu de uma dimensão que afetava só a mim. Ele começou a afetar também o meu relacionamento com a minha família, começou a afetar a minha vida social e começou a afetar a minha vida financeira. Eu cheguei a gastar muito dinheiro por causa desse distúrbio. E foi assim que eu falei, realmente a coisa tá séria. E aí eu fui procurar ajuda psicológica. E aí vem a outra pergunta: você acha que com terapia realmente vem a melhora? Eu não consigo falar assim, com terapia você vai melhorar a compulsão. Eu não consigo falar isso, porque eu cheguei a fazer terapia com uma psicóloga que só fez o meu distúrbio piorar. A gente conversando, eu explicando pra ela tudo que estava acontecendo, ela virou pra mim e falou o seguinte: Giovana, mas pelo que você tá me contando, você devia achar bom você descontar as coisas na comida. Era pra você estar descontando em droga, descontando em bebida, olha só, você só tá comendo. Aí, o que eu pensei? Eu pensei o seguinte: se é pra eu achar bom que eu tô descontando na comida, então eu vou continuar comendo, já que eu tô fazendo a coisa que é menos pior. E aí, depois dessa sessão, eu engordei mais ainda do que eu já tinha engordado. Depois de um tempo, eu comecei a enxergar que aquela psicóloga não era a melhor pra mim. E fui em busca de outra. E foi essa outra que abriu a minha cabeça para tudo que eu aprendi até hoje. Foi com essa última psicóloga que eu consegui realmente ter controle sobre tudo que me levava à compulsão. Então sim, no meu caso, com a terapia veio a melhora. E aí perguntaram o seguinte também: sua psicóloga usava de técnicas e atividades para você vencer o transtorno? A minha psicóloga não usava, mas tem muitas que usam. Tem uma abordagem na psicologia que chama terapia cognitiva comportamental, que é a linhagem que aborda esse tipo de atividade. Tem um livro que eu li chamado Pense Magro, que ele ajuda bastante nisso. Ele é muito didático, ele é cheio dessas atividades, assim, que quem se identifica com esse tipo de metodologia pode ser ajudado. Não é o meu caso, eu não tenho muita facilidade com a cognitivo comportamental. A outra pergunta foi o seguinte: mesmo sem a ajuda de psicólogos, é possível melhorarmos? Eu acredito que dependendo da intensidade do transtorno, é possível melhorar sozinho sim. Por mais que isso exija muita determinação, exija muita força de vontade, porque você desenvolver a sua saúde mental sozinho é uma coisa que exige muito. Mas se tá um grau de transtorno mais elevado, que tá atingindo outras proporções, que tá te fazendo ficar muito abatido com isso, eu acho que a ajuda de um psicólogo é totalmente fundamental. Outra pergunta: Gi, você já teve distorção de imagem? Sim, várias vezes. Eu passei muito tempo tendo. Isso é uma coisa que eu preciso muito me policiar até hoje em dia para não ter.
Eu lembro de uma vez que eu fui chamada para fotografar para uma loja super conceituada da minha cidade. E na época eu tava na minha fase mais magra de todas. Só que como sempre eu não me enxergava daquele jeito. Foi uma época em que eu me olhava no espelho e eu me via muito maior do que eu realmente era. Eu recebi uma coisa também que me deixou muito chateada quando eu li, que foi o seguinte: não aguento mais vomitar. Sério, isso me toca muito, porque eu imagino o quanto seja difícil para essa pessoa falar isso e passar por isso. E o que eu tenho para falar de mais importante é que, por favor, procura ajuda. Por mais que você ache que as outras pessoas não entendam, por mais que você não tenha apoio, por mais que você se sinta sozinha, isso é uma coisa que só você pode fazer por você. Então, por favor, não deixa de procurar ajuda. E a última que eu recebi é o seguinte: não é uma pergunta, só te parabenizar por conseguir enfrentar isso. Muito obrigada, eu fico muito feliz por esse reconhecimento. Só quem passa por isso sabe da dimensão que isso tem na nossa vida, e só quem realmente consegue enfrentar o problema de frente sabe o quanto isso é difícil, o quanto isso nos coloca de frente para muitos defeitos nossos, para muitas fraquezas nossas. Então ter esse reconhecimento é realmente muito bom, e poder passar isso para as outras pessoas é melhor ainda. Com certeza eu vou gravar mais vídeos sobre esse assunto, porque eu acho que é uma coisa que pode ser muito destrinchada e pode levar muita coisa boa para quem também passa por isso. Então aquele papo de YouTube de sempre. Se vocês tiverem gostado, deixe o gostei, se inscrevam aqui, porque isso vai me motivar a trazer o conteúdo do Instagram pra cá. E vai ser muito bom, porque em vez de ficar disponível só por 24 horas, vai poder ficar disponível para sempre que vocês quiserem assistir. Então acho que é só isso mesmo. E qualquer coisa, deixem mais sugestões, dúvidas aqui nos comentários, que depois eu faço outro vídeo sobre esse assunto também, certo?